capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante. Isaías capítulo 61. Aliás, Isaías capítulo 61, a partir do versículo 6, diz assim: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aleluias. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis da vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, e odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. Somente até aí, querido. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos a Ti, meu Deus, invocamos a Ti, declaramos que este lugar Yahvé chamar, o Senhor está aqui. E onde o Senhor está, o mal tem que sair. Todo mal caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra os grilhões, quebra as amarras, envia os teus anjos com espada desembainhada e lança por terra agora todo o mal, meu Deus. Fala conosco, meu Deus. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga aleluias, glória a Deus. Pode se sentar aqui no teu lugar. Vou procurar ser o mais objetivo possível. São 8h28. Eu creio que antes da meia-noite eu termino, tá? Amém? Brincadeira, tá? Não precisa ficar me olhando com a cara feia, não. Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite. Diga aleluias. Querido, é preciso você entender que a gente tem que criar uma expectativa em Deus. Você tem criado uma expectativa em Deus? Os discípulos, eles criavam uma expectativa quando eles iam ouvir e ver Jesus falar. Por quê, querido? A expectativa nada mais é do que a fé em ação. Quando nós criamos uma expectativa para ouvir Deus falar conosco, nós criamos uma esfera de fé, e isso tem um poder sobrenatural. Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante diz: olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos humildes, aos mansos de coração. Aleluias. Louvado Senhor. E enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Louvado Senhor. Então, querido, Deus nos encaminhou, Deus nos chamou a pregar o ano aceitável dele, o ano da graça dele, o ano da transformação dele. Mas é preciso e é imprescindível nós nos atentarmos para aquilo que o Senhor está falando conosco, porque se você não obedece aquilo que Deus está falando, eu tenho falado muito isso, o Espírito de Deus tem falado muito isso.
muitas vezes nós não subimos etapas nas nossas vidas, por quê? Porque nós deixamos de obedecer à voz do Senhor. Enquanto eu não for aprovado na etapa em a qual eu me encontro, eu não vou subir de nível. Quem está me entendendo diz amém. Enquanto a gente não é aprovado, a gente não... funciona assim na escola, né? Se a gente não é... Antigamente era assim, hoje eu não sei como é que é. Mas antigamente, se a gente fosse reprovado, a gente tinha que repetir o ano, não era assim? Eu tomei uma bomba uma vez, misericórdia, tomei um couro do meu pai, nunca mais ele precisou de mexer com isso. Terceiro bimestre diante já tinha passado, mas eu tive que repetir um ano, eu perdi um ano da minha vida. Por quê? Fui reprovado. Assim é a nossa vida com Deus. Se a gente é reprovado num ano da nossa vida, numa etapa da nossa vida, nós não vamos adiante. E aí o Senhor está dizendo para o povo de Israel aqui, que serve para mim e para você, algo muito importante. Se atenha aos versículos 6 a 8, que diz: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações. Olha só, Deus está prometendo que nós comeríamos das riquezas das nações. Aí, pastor, mas isso era antigamente. Não, isso é para os dias de hoje também. Mas nós temos que obedecer à voz do Senhor. A gente tem que obedecer à voz de Deus. Eu não estou falando, querido, que você vai aceitar Jesus, você vai ficar rico. Não, esquece disso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Senhor vai, meu irmão, enviar tudo aquilo que você necessita, porque prosperidade, do ponto de vista bíblico, é o que? É necessidade suprida. Eu não tenho tudo que eu quero, mas não me falta nada. Isso é prosperidade, querido. Quando Jesus disse: olha, se você tem de que comer, você tem onde morar, dá glória a Deus. Por quê? Porque as tuas necessidades estão supridas. Davi, salmista Davi diz: olha, eu já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então a promessa é para nós e para os nossos filhos. Mas tudo, querido, lá em Deuteronômio capítulo 28 diz: se ouvirdes e obedecerdes a voz do Senhor teu Deus. Tem que ter obediência. O problema é que as pessoas só querem a bênção, mas não querem obedecer. Isaías 1,19 diz o que? Se ouvirdes e crerdes. Porque crer e obedecer são palavras sinônimas no original hebraico. Crer e obedecer andam juntos. Você crê se você obedece. Quem está me entendendo aí? Se você diz assim, eu creio, você está dizendo, eu creio e obedeço. Então são palavras sinônimas. Isaías 1,19, se ouvirdes e crerdes. Ouvir é shumá, é uma palavra hebraica que significa obediência. Ou seja, se você obedecer e crer, comereis do melhor dessa terra. Obedecer o que, querido? Aos princípios da palavra de Deus. Existe recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. A salvação eu não posso comprar de forma alguma, porque o preço já foi pago lá na cruz. Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, presente de Deus. Ou seja, meu irmão, você pode pagar o preço que quiser, mas você não vai para o céu se você não aceitar Jesus. Você pode fazer a melhor caridade, a maior caridade, a melhor coisa do ponto de vista do mundo e dos céus, se você não aceitar a Cristo, porque é pela graça. O que é a graça? Eu não mereço. Graça é um favor que nós não merecemos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, e nos deu a vida eterna. Aleluias. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora voltando, porque o texto diz aqui, Isaías 61:6 diz:
E vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas dos gentios, na sua glória vos gloriareis, e em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis da vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. O versículo 8 diz assim: porque eu, o Senhor, amo o juízo. Escute isso, porque a revelação de Deus começa aqui. Odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Meu Deus, Deus falou tanto comigo nesse texto. Eu estava conversando com uma pessoa nessa semana, e Deus estava me dando uma palavra para uma pessoa, e Deus me levou a esse texto. A Bíblia diz que no lugar da vergonha é dupla honra. Todo mundo quer a dupla honra, mas quem vai se lembrar da vergonha? Porque na verdade, o que o texto está dizendo aqui: eu odeio o que foi roubado ou oferecido em holocausto. Deus está dizendo assim, que todos os pecados de Israel, que ele ofereceu em holocausto a outros deuses, Deus odeia quando você sacrifica a outro Deus que não seja Ele. Isso é vergonha. Deus odeia quando você coloca outra coisa no lugar de Deus na sua vida. Quando no altar do teu coração, querido, existe outro Deus. Quando você não tem Deus como único e suficiente Salvador da tua vida. Quando a idolatria, quando eu falo idolatria, meu irmão, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Porque eu sou um Deus zeloso, eu não divido a minha glória com ninguém. Êxodo capítulo 20. Deus é um Deus zeloso, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, querido, quando a gente planta vergonha, a gente tem que dar dupla honra para Deus. Por isso que tem pessoas que estão com a vida amarrada. Querido, pelo amor de Deus, ouça essa palavra. Tem pessoas que faz de tudo e não sai de onde estão, porque plantaram vergonha, plantaram desonra. Queridos, não se engane, existe um mundo espiritual muito forte. E a Bíblia diz que as coisas físicas, materiais, é a sombra das coisas espirituais. Então tem pessoas que estão com a vida amarrada. Por quê? Porque já plantaram vergonha, plantaram desonra. E Deus está nos dando aqui a resposta para isso. Para você entender, no altar lá que foi levantado para Baal, lá no tempo de Elias, a Bíblia diz, os irmãos conhecem a história de Elias. Elias chamou os profetas de Baal e falou assim, primeiro Elias profetizou, para resumir, para você entender. Falou que não chove sobre Israel, enquanto não sair a palavra da minha boca. Por quê? Porque eles diziam que a prosperidade de Israel era Baal. Baal era um deus que existia lá, um deusinho lá. Baal e Astarote. E aí, Israel prosperava, eles levantavam altares a Baal, e sacrificavam a Baal. Sabe o que era o sacrifício? Sacrifício humano, de crianças. Fazer aquilo que desagradava. Isso aqui era uma das coisas. E aí então Deus envia o profeta Elias e diz assim, não chove sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E foi embora, 3 anos sem chover sobre a terra. A Bíblia diz que nem orvalho descia. Sabe o que é orvalho, né? Aquela aguazinha que fica durante a manhã, que umidifica as plantas. Nessa época do ano tem muito isso, né? Nem orvalho descia sobre a terra. Imagina o povo 3 anos sem chuva, sem orvalho, no meio do deserto, porque Israel é o deserto. É o profeta Daniel. Tive que trazer ele para a igreja hoje, irmão.
Toda vida que eu saía para a igreja, ele chorava aos prantos: eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E hoje não teve jeito. Ele falou assim: minha criança está querendo mais ir na igreja que muitas pessoas que não têm entendimento. E Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E eu falei: vai, o Senhor cobre. Então, querido, quando Elias chega e fala assim: vamos reunir todo mundo lá. Se Baal é Deus, ele vai fazer chover fogo do céu. Mas se o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, for o nosso Deus, nós vamos orar e o fogo vai cair do céu. A Bíblia diz que durante toda a manhã 400 profetas de Baal clamaram, se cortaram, se degladiaram, e Elias ainda caçoou Deus, falando assim: grita mais alto, às vezes Baal está dormindo. E nada. E então o altar que foi levantado a Baal, ele tinha que ser limpo. No lugar da desonra, dupla honra. E então o que Elias fez? Ele restaura o altar. Elias vai lá, limpa. A Bíblia diz: qual que era a coisa mais preciosa depois de 3 anos sem água? O que era? Óbvio que era água. O que Elias fez? Mandou derramar água no altar. Encharca o altar de água. Sacrifício. Limpou o altar. Colocou as 12 presas. Está lá em 1 Reis, capítulo 17 e 18, se não me falha a memória. Você pode acompanhar essa história que eu estou dizendo para você. Você que está assistindo também pode acompanhar isso. Ele coloca as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, tudo um ato profético. E manda trazer o sacrifício. E no sacrifício, ele faz então a oração. Ele restaurou tudo, limpou tudo e disse: meu Deus, se toda palavra que saiu da minha boca foi verdadeira, e se eu sou teu profeta, caia fogo do céu. E a Bíblia diz que na mesma hora o fogo caiu do céu e chupou, sabe o que? A água. O sacrifício foi aceito por Deus. Chupou a água toda que estava em volta e consumiu o sacrifício. Isso é espiritual, querido, entenda. Depois disso, ele passa a mão na espada e mata os 400 profetas de Baal, meu irmão. Porque quando o Espírito de Deus vem, a unção vem, meu irmão, não tem profeta do capeta que vai ficar de pé. Entenda isso. Então, no lugar daquela desonra, Elias teve que restaurar, restituir a honra. E muitas pessoas estão com a vida amarrada, destruída. Sabe por quê? Porque plantaram desonra e não fizeram o processo certo da restituição, da restauração, da purificação. Pastor, mas eu estou na igreja, querido. Só estar na igreja não é o suficiente, porque quem planta desonra terá que apresentar a dupla honra. Tem gente que vai ter que sacrificar mais do que o outro, por causa do seu histórico de vida. Quem está me entendendo? Eu não estou falando de salvação. Salvação é individual. Quem aceita Cristo vai para o céu. Mas eu estou falando de promessas bíblicas, que está na Bíblia. Meu irmão, eu quero tudo que o Senhor prometeu para mim. Amém? Você quer também? Amém? Eu quero todas as bênçãos. Agora eu estou correndo de maldição, querido. Está fora. Mas a Bíblia tem também as maldições. Não adianta o pastor só pregar a bênção, mas esquecer que a pessoa está com a vida amarrada porque ela plantou ali coisas ruins e precisa ser restituído. Muitos estão com a vida estéril. Aí entra uma outra parte, que na verdade essa parte aqui foi até uma revelação que Deus deu ao pastor André, eu copiei. Nós estávamos conversando lá em casa e ela começou só, Deus ministrou no meu coração isso. A Bíblia diz que Mical foi a esposa de Davi. Quem lembra da história de Mical? Mical, ela riu. Davi foi buscar a arca
na casa de Obed-edom, e ele voltou feliz, cheio da unção, pulando, dançando na presença de Deus. E Mical lá do alto olhou para ele, louco, menosprezou ele. A Bíblia diz que naquele momento ela ficou estéril. Cuidado com a unção que está na vida da pessoa que você está zombando. Eu falo isso aqui, querido, não quero que ninguém me idolatre, nem nada disso, esquece isso. Mas honra a unção que está na minha vida, porque a unção que eu honro nela eu prospero. Então muitos recebem, uns recebem a bênção, outros porque não recebem. Por quê? Porque precisa acreditar que existe unção de Deus, querido. Tem. Deus separa pessoas para poder profetizar, outros para poder evangelizar, outros para poder pregar, outros para ganhar alma, outros para fazer milagres. E o reino de Deus não para. Nós precisamos honrar. O reino de Deus é um reino de honra uns aos outros, é o que a Bíblia diz. Então, quando a gente sistematicamente planta essas coisas, o que vai acontecer? Nós vamos colher. Só que, infelizmente, nos dias de hoje, as coisas estão deturpadas, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Eu vou fazer assim porque eu acho, o tal do acho, meu irmão, sai dessa, vai para a Bíblia. Conheça as Escrituras. Conheça a palavra. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mical, ela zombou daquela unção, daquela alegria que estava sobre a vida de Davi, mas mal sabia ela que Davi era ungido de Deus, e existia unção de Deus sobre a vida dele. Ela quebrou um princípio, e o princípio veio e quebrou ela. Porque, anote isso, para cada princípio existe uma promessa. Todo princípio está atrelado a uma promessa na Bíblia, isso é bíblico. Vou te dar um exemplo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. O princípio é o que? Honrar pai e mãe. Qual que é a promessa? Se prolongue os teus dias na terra. Quem está entendendo? Então, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, é porque já tem uma promessa preparada para mim e para você lá na frente, pela obediência à palavra, pela obediência. E aí Jesus vai lá contra os fariseus, por quê? Porque eles anulavam os princípios para fazer coisas que não deviam. Então Jesus falou assim: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês anulam o princípio da palavra de Deus em benefício próprio. Elias teve que limpar o altar. Mical ficou estéril, plantou desonra e não se reconciliou. Então, querido, olha, uma outra pessoa que Deus me levou a entender uma dimensão tão grande sobre esse texto foi Zaqueu. Zaqueu entendeu o princípio. Quem foi Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos, sem vergonha, perdão da palavra, safado, que passava a mão e roubava. A Bíblia diz que ele era cobrador de impostos e roubava. E aí um dia Jesus estava passando, e era uma multidão que ia atrás de Jesus, né? Ele, por ser de baixa estatura, ele sobe numa figueira e vê Jesus passar. E quando Jesus avista ele, Zaqueu, desce depressa. Imagina só, uma multidão, milhares de pessoas acompanhando Jesus. Jesus vira para Zaqueu, que era um cobrador de imposto, que todo mundo odiava ele, e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. O que isso significa? Hoje eu vou comer na tua casa, eu vou dormir na tua casa, nós vamos ficar lá. Jesus se convidou para entrar na casa do homem. E a Bíblia está lá em Lucas capítulo 19. Depois você pode ler na sua casa. É a história. Quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, meu irmão, e os fariseus estavam ali, começaram a cochichar, falaram assim: olha, ele come na casa dos pecadores. Eles começaram a criticar Jesus. E aí na hora, Zaqueu se levanta: Senhor,
Meu Deus, se eu roubei, eu restituo 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Zaqueu levantou, Jesus não pediu nada para ele. Ele plantou desonra, agora ele estava o quê? Dando dupla honra. Ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu dou metade do que eu tenho. Eu divido, porque eu não preciso disso tudo. Sabe o que Jesus virou para ele e falou: opa, hoje a salvação chegou nessa casa, porque também é filho de Abraão. Pergunta você: Zaqueu comprou o reino de Deus? Eu estou te perguntando. Zaqueu, ele comprou um lote lá no céu com aquilo? Não. Mas ele teve uma atitude de quê? De honra, porque ele tinha desonrado lá atrás. Está entendendo, igreja? Jesus não pediu nada para ele, ele deu metade do que ele tinha, ele restituiu 4 vezes mais daquilo que ele havia roubado. E Jesus diz: olha, hoje a salvação entrou nessa casa. Querido, no lugar da vergonha, dupla honra. Israel tinha pecado, Israel tinha se afastado de Deus, Israel tinha idolatrado Baal, e Deus disse: no lugar da vossa vergonha, vocês exultarão de prazer, mas a dupla honra, a primeira dupla honra é aqui, nós, para a gente ser honrado, você precisa honrar, porque a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, a quem honra, honra. O reino de Deus é um reino de honra. E o que acontece? Satanás cega o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E as pessoas não entendem isso. E o que elas vão fazer? Vão plantar desonra, vão plantar vergonha. E aí: pastor, o que está acontecendo comigo? Por que minha vida não vai para frente? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo me libertar? Porque não obedece a palavra de Deus, nem as Escrituras. O Evangelho, querido, é obediência à palavra. Tudo que eu estou falando para você aqui está na Bíblia. E para terminar, o caminho para quem plantou muita desonra, para quem plantou muita vergonha, querido, é o sacrifício, a confissão e o arrependimento. Porque se você pegar Lucas capítulo 18, eu falei de Zaqueu em Lucas 19, mas num capítulo anterior, já estou terminando, irmãos, no capítulo anterior ele falou sobre o jovem rico. O jovem rico se achega para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: tu conheces os mandamentos? Conheço. Desde pequeno, faço tudo. Jesus viu para ele: mesmo? Isso é bom mesmo, hein? Em outras palavras, você faz tudo? Mas Jesus passou o raio-x nele. Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento aquele jovem rico se entristeceu muito e foi embora, porque ele amava as riquezas mais do que a Deus. Não é porque Jesus queria o dinheiro dele, não, que ele entenda isso. Deus não quer o nosso dinheiro, não. Deus não quer nossas riquezas, não. Deus quer o nosso coração. E se tem outra coisa do nosso coração acima de Deus, Ele vai te pedir. É simples. No altar do meu coração, se tiver outra coisa que não seja Deus, se Deus não for o principal da minha vida, Ele vai pedir para a gente sacrificar. E foi isso que Jesus falou com ele. E Jesus então virou assim para os discípulos: olha, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram escandalizados. Uai, Abraão era rico,
Jacó era rico, Isaac era rico, Davi, Salomão. Então, irmão, esse povo não vai para o céu então não? Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus estava dizendo assim, que quem põe a sua confiança no dinheiro, nas riquezas, ele precisa abrir mão e confiar no Senhor. Por quê? Porque onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração, querido. É muito simples, o evangelho é simples. Não tem problema a gente prosperar, não tem problema a gente ter bens, não tem, desde que o nosso coração não esteja nisso. Desde que o nosso Deus não seja o mamon, porque Jesus disse, ou você serve a Deus, ou a mamon. Está me entendendo? Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus. Deixa o Espírito de Deus falar contigo, amado. Deus, Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. Zaqueu ele desonrou, mas ele sacrificou quadruplicadamente. Ele abriu mão daquilo que o afastava de Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Então Deus ama quando o justo, quem que é o justo do ponto de vista bíblico? É aquele que obedece a palavra de Deus. Fique de pé, quero orar por você. No lugar da vossa desonra, no lugar da vossa vergonha, dupla honra. Sacrifício. Deus quer que você viva uma vida de obediência. Feche os teus olhos, quero orar neste momento. Eu sei que essa palavra, ela falou aos corações, ela falou muito ao meu coração. Feche os teus olhos. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu coloco, Deus, a vida de cada pessoa aqui nessa noite nas tuas mãos. Cada pessoa que nos assiste pela internet, muitas pessoas nos assistindo, muitas pessoas, que essa palavra possa entrar no mais íntimo dos corações. Venha repreender todo o espírito que não provém do Senhor. E assim, meu Deus, como o Senhor abençoou todos aqueles que te honraram, o Senhor deu um caminho para aqueles que desonraram. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu a oportunidade de voltar ao caminho da dupla honra, a voltar ao caminho da glória do Senhor sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que creem. Onde houve, ó Deus, uma plantação de desonra, que haja, Deus, também uma plantação de dupla honra, para que cesse agora todo o mal. Abra os olhos do entendimento dos teus filhos, abra os olhos do entendimento, faz eles lembrarem, e que venha a restituição do Senhor, porque 2020, por mais, ó Deus, que nós tenhamos visto tantas coisas ruins, nós acreditamos e cremos que o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido a nossa provisão, aleluias. Então, ó Deus, eu te peço, abre os olhos dos teus filhos, e se houver alguém, meu Deus, que está com a vida amarrada, se tem alguém, meu Deus, que está com a vida, meu Deus, de vergonha, planta honra, Senhor, porque é o antídoto para tudo aquilo que foi plantado, Deus, de desonra, de vergonha. Eu oro nessa noite e declaro, Deus, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta as dores, meu Deus, que o altar que foi levantado a Baal, a outros deuses, seja destituído,
seja limpo com a água do Espírito Santo do Senhor, e que seja, meu Deus, colocado, Deus, o sacrifício, a dupla honra, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cada vida, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa os filhos dos teus filhos, abençoa os negócios dos teus filhos, o trabalho dos teus filhos, para a glória do Senhor, meu Deus, e entra no mais íntimo dos corações, arrancando toda tristeza, arrancando toda angústia, porque o texto de Isaías 61 diz: no lugar da vergonha, dupla honra, e no lugar, meu Deus, da tristeza, meus vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, alegria, Senhor, plena, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Meu irmão, as pessoas vão olhar para você e você vai glorificar ao nome do Senhor. A dupla honra de Deus virá sobre a sua vida, e as pessoas vão olhar para você e dizer: glória a Deus pela vida dessa pessoa, glória a Deus pela vida dessa irmã, para a honra e glória do Senhor. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor e diga: glória a Deus, aleluias. Se assente no teu lugar. Quero agradecer a presença de todos os queridos irmãos